gosta de assistir. Não, mas a IA ela vai gravar. Ela grava também. Tudo bem, a gente vai ter duas gravações. Já botei para gravar. Tá A, bem. o Fatum ele grava, você pode ter o vídeo da gravação também, tá? É, então, assim, o conteúdo hoje ele não é muito extenso, mas justamente eu quero que vocês me traz também quais são as suas dificuldades e que a gente compartilhe também as experiências de como cada um faz, como que cada um já fez. Eu acho que essa troca também ela é muito rica, tá? É, tá bom? Então vamos lá, vou compartilhar a tela. Aí vocês me avisam quando tiver ok. Ok. Chegou para vocês? Tá, ótimo. Então, o objetivo hoje é formatar o pitch. Então, obviamente, você já tem que ter o pitch, né? O, o pitch já tem que ter, né? A gente vai olhar para o lado pragmático de como fazer uma coisa que seja legal de ser apresentado. Então, primeira coisa, né? Do que precisamos para produzir um pitch de alto impacto? A primeira coisa é muita boa vontade, porque, gente, dá trabalho, né? Às vezes a gente passa mais trabalho nessa parte também de design, de formatar, de etc e tal, de que produzindo o texto, né? De saber o que a gente vai apresentar. Então tem que ter muita boa vontade. E aí, às vezes, já estou começando com isso porque tem gente que já estão meio travado, às vezes, isso aqui não é meu negócio, isso aqui não é para mim. Eu não sou designer, né? Gente, não tem dessa. Quando a gente empreende, né, que seja socialmente ou mesmo a nível empreendedor, não tem jeito, né? A gente tem que ser pau para toda obra, né? Então, haja motivação, haja boa vontade, né, para a gente poder realmente se lançar e fazer isso, né? Bom, a gente precisa de um computador com uma webcam. Pode parecer besta, mas, gente, a gente precisa de ter uma webcam. A gente vai gravar o pitch, né? Então a gente precisa de ter isso, né? Depois a gente precisa de ter, idealmente, um PowerPoint ou alguma coisa similar para poder fazer a apresentação, né? É, eu já vi gente apresentando PDF, gente. Não dá. Não dá para fazer uma apresentação boa desfilando um PDF. Não dá isso aí, tá? Então a gente precisa de um PowerPoint minimamente. A gente precisa do nosso roteiro. E aqui eu quero destacar a diferença entre o roteiro e o script. O script, ele é a narração. O script é o que você fala, né? O script, ele é cronometrado, a sua fala é cronometrada. O roteiro, ele inclui quantos slides vai ter, que conteúdo vai em cada slide, entendeu? Qual a fala que você tem. Então, você tem que ter o roteiro, e eu já passei o modelo de roteiro para vocês, a gente vai revisar ele, mas eu já passei para vocês, né? Na última palestra. Então a gente tem que ter esse roteiro. O que que nós vamos incluir no roteiro? Aí são os conteúdos visuais, né? As imagens, os vídeos, números, os depoimentos. Então a gente vai colocar uma série de coisas que a gente vai encaixar dentro, né? Eu costumo dizer, e eu vou trazer alguns cases para vocês, para a gente estudar hoje. Eu costumo dizer que menos é mais. Então, pesar essa quantidade de conteúdo também é importante. Por quê? Porque a pessoa que está te escutando, cara, ela não está vivendo aquilo que você está vivendo. Às vezes é uma pessoa que está totalmente de fora, que não conhece do seu contexto. Então, se você coloca conteúdo demais, ela não consegue em 7 minutos absorver tudo. Então, é super importante a gente pensar assim, qual é a mensagem que a gente quer trazer para eles. Esse roteiro, esse script, ele tem que ser um abridor de porta. O nosso objetivo do pitch, enxerga o pitch como se fosse uma propaganda que faça a pessoa querer continuar a conversa contigo. Então a gente não vai resolver nossa vida com pitch. A gente não vai falar tudo que a gente faz com pitch. A gente não dá tempo. 7 minutos dá para falar pra caramba. É muito tempo quando você fala 7 minutos sem parar, né? Mas passar muito rápido. Então a gente tem que olhar para isso de forma muito estratégica. Por isso que a gente coloca o roteiro primeiro para depois olhar o pitch. A gente define estrategicamente o roteiro, o que que a gente vai colocar no roteiro e como que nós vamos falar, como que a gente vai explicar, como que a gente vai, né, traduzir aquilo que a gente está mostrando para a pessoa com palavras, né, e explicar. Gente, faz sentido isso para vocês?
né? E o último ponto é criatividade, né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, Cirilo, acho que eu não sou muito criativo, não. Criatividade não é beleza. Não necessariamente é beleza, assim, coisa bonita, né? Criativo é justamente, às vezes, fazer uma coisa um pouco diferente. E por que que é importante isso? Porque a gente quer ser lembrado, não é isso? A gente quer ser lembrado, a gente quer impactar com o nosso pitch. Então a gente quer ficar, que nosso papo fica piscando aí na cabeça do cara, não é isso que a gente quer, né? Então, quanto mais a gente for criativo, mais a gente vai chamar atenção. E isso, obviamente, a gente vai ficar na memória da pessoa. E às vezes ela não vai tomar a decisão imediatamente, às vezes ela pode precisar de amadurecer a ideia na cabeça dela. Mas se eu conseguir plantar uma sementinha dela, porque eu consegui ser criativo, consegui trazer uma ideia diferente, mostrar alguma coisa diferente, isso vai ficar com ela na cabeça, né? Beleza? Então, eu queria começar a palestra de hoje, assim, com esses 7 pontos, né? Agora a gente vai entrar no lado mais pragmático, tá? Eu quero trazer para vocês agora um formato que eu pessoalmente gosto bastante, até para fazer videoaula, para fazer palestra, para fazer várias coisas que eu gravo, eu gosto de usar esse formato porque ele é bem simples, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar um slide, esse slide que eu tenho aqui na frente de vocês, vocês concordam que é um slide 16 por 9, né? Um slide wide, né? A gente fala também, né? Horizontal, 16 por 9, que é o novo formato, né? Esse slide, a gente vai dividir ele em duas partes. A gente vai ter uma parte que vai ser um formato mais 4 por 3, que é aquele formato um pouco mais quadradão, daqueles PowerPoint mais antigo, né? Não sei se vocês lembram, né? Isso veio muito depois das TV, né? As TV 4K e tudo trouxeram esse novo formato, né? E o formato também é um pouco dos filmes, né? Mais esticado. Mas antigamente era tudo 4 por 3, né? É um formato mais quadradão. Esse espaço 4 por 3 vai ser o espaço da apresentação, ou seja, é o espaço que você vai ter para colocar os elementos que vocês vão apresentar, né? O PowerPoint. Aí a gente vai ter essa linha que vai dividir verticalmente, e aí você pode escolher várias cores de linhas, você pode colocar várias coisas para colocar uma caixa, outra coisa. E aí a gente vai ter o espaço do apresentador, reservado para o apresentador, que vai ser você. Vai ser a sua imagem que vai aparecer aqui, tá? Quando a gente grava com o Zoom, geralmente ele coloca, né, que nem a gente está aqui, vocês devem ver, né, a janela e em cima tem um monte de imaginho, né? Não é assim para vocês? Não aparece assim, né? Vocês estão me vendo na parte de cima, né? Quando você grava sozinho, por padrão, o Zoom ele coloca o quadradinho no canto, mas você fica muito pequenininho às vezes. Não fica legal, entendeu? Por quê? Porque o contato visual com você, com sua fala, ele é fundamental, entendeu? Você não pode ser só uma voice off. A sua imagem, a sua cara, a sua expressão facial, o seu jeito, a sua expressão corporal, ela é muito importante no pitch. Isso chama atenção, porque isso transmite justamente energia e de uma pessoa para outra pessoa. Então, eu diria que a gente tem que conseguir equilibrar justamente essa questão do visual teu e do visual daquilo que você apresenta, né? Mas essa conexão humana, ela é muito importante, tá? Beleza? Aí, olha só. Aqui eu peguei aquele PowerPoint da outra palestra, tá? Para mostrar de exemplo para vocês. Você vê que o meu slide aqui, né? Isso aqui é a janela eu fiz o print do PowerPoint, né? No modo edição. Você vê que o meu slide ele tem pouco informações, né? Então é pouco texto, mas tá vendo? Tem símbolos, tem poucas palavras. Mas olha embaixo. Embaixo você tem um espaço para você colocar anotações. Aqui vocês vão colocar tudo aquilo que vocês vão falar. Aqui você pode colocar o tom de coisa que você quiser. O que que acontece, gente? Se a gente coloca texto demais no slide, a pessoa não te escuta mais. Ela fica lendo aquilo que está escrito. Isso distrai ela. Isso é muito ruim, porque ela não está prestando atenção no que você está falando. Ela está querendo. Isso meio que inconsciente. Não é que ela não quer prestar atenção, é que o cérebro da pessoa, já está querendo acelerar o negócio, já está querendo adiantar, tá? Então, a gente vai tentar colocar o mínimo de texto possível. Aquilo que você apresenta, e a gente vai usar as animações para isso, né? Para apresentar bloco por bloco, né? É um sistema de animações no PowerPoint.
para que a pessoa acompanhe. Você vai fornecendo os elementos aos poucos, conforme você vai falando que vai aparecer os elementos para a pessoa. Você nunca coloca tudo de uma vez. Senão a pessoa ela está lendo uma coisa que você não está falando. Ela está prestando atenção numa coisa que você não está apresentando. E isso é ruim. Você perde a sua audiência. Faz sentido isso, gente? Então, você vê que aqui as animações, né? Ó, tá vendo? Vai aparecendo. Isso aqui não é muito difícil, tá? No PowerPoint, tá? Tem um negócio lá, animações, vocês vão clicando, nos elementos, ele vai criando uma sequência, como você quer que apresente, tá? Bom, uma outra coisa, olha só. Agora eu estou no modo apresentação, né? Quando você coloca em modo apresentação, essa tela preta aparece, né? Ele vai transmitir uma parte. Eu gosto de usar duas telas, né? Para poder apresentar. Não sei se todo mundo tem duas telas, mas eu já sou viciado nisso, né? Esse negócio de ter dois monitores, né? Tem o computador e tem outro. Na verdade, tem três na minha frente. Mas menos de duas eu fico aleijado. Mas então geralmente eu tenho uma tela que eu compartilho. Então, tipo, aqui eu tenho uma tela do meu lado que eu compartilho, é a tela que eu compartilho. Eu tenho outra tela aqui na frente da webcam em que eu estou vendo essa janela do PowerPoint, aonde eu tenho o que aqui, ó? Eu tenho um cronômetro aqui. Tá vendo esse cronômetro? É pequenininho aqui. Esse cronômetro, ele me ajuda muito. Porque o seu roteiro, ele precisa ser cronometrado. Você só tem 7 minutos. E às vezes é muito fácil cair nesse negócio de se empolgar com um assunto que a gente gosta e a gente começar a falar demais. Então a gente tem que ter no seu roteirinho. Você tem que saber quanto tempo você vai gastar para cada slide. Você tem que acompanhar o timing disso, né? Todo cronometrado. Então o cronômetro aqui te ajuda nisso, tá? Depois aqui, todas aquelas anotações, elas aparecem aqui, ó. Então, eu não perco as anotações. Tem o slide principal, que é aquilo que está mostrando para o cliente, né, para a pessoa, e aqui eu tenho as minhas anotações de tudo aquilo que eu vou falar, né? Então, eu posso usar isso como script. O meu script pode aparecer aqui, tá? Vou mostrar depois outras formas também de ter script, de ter esses scripts. Beleza? Bom, eu gosto de trabalhar assim, gente, tá? Então, com dois monitores, nem todo mundo tem, mas eu gosto de. Senão você divide a sua janela em duas partes, né? O seu monitor você divide em dois. Uma parte que você vai compartilhar a janela para o cliente, que é aquela parte da apresentação do PowerPoint, que é a parte da esquerda, né? E uma outra parte em que você vai ter o monitor de controle e a gestão do conteúdo, tá? É importante você poder ver essas duas coisas. Que quando você está só em modo apresentação e isso ocupa a tua janela inteira, às vezes o que que acontece? Você não consegue acompanhar o resto. Aí fica difícil, né? Então, idealmente, eu sei que, né, nem todo mundo tem monitor, não vai comprar monitor só para isso, mas se você consegue dividir a janela, é ideal dividir essa janela, tá? Bom, legal. Então, olha só. Agora eu peguei a janela do Zoom, tá? Aqui eu fiz o print da janela do Zoom, né? O meu vídeo tá lá atrás. E aí eu cliquei aqui, ó, no share, tá vendo? No compartilhar aqui. Então, esse é o primeiro ponto. Você vai compartilhar a sua tela. Aí vai aparecer essa janela preta no meio. Aí você vai escolher qual janela você quer compartilhar, certo? Até agora, isso aqui funciona no Teams, no Google Meet, em todos os lugares é a mesma coisa, né? Muda um pouco o formato, mas é tudo igual. Então você vai escolher a janela que você vai escolher. E aqui, olha só, tem um formato no Zoom que é muito específico, que é esse quadradinho aqui, ó, que tem um bonequinho. Vocês estão vendo aqui? Esse bonequinho? Que te permite selecionar a área que você quer colocar a sua imagem. É isso que nós vamos usar para a gente se colocar exatamente no quadrante que a gente quer, para aparecer em grande e sair daquele modelinho, tá? Eu vou fazer uma demo agora para vocês verem, tá? Então, aí vocês vão poder dimensionar a sua imagem no formato que você quiser, tá? O que que acontece? Você vê que aqui, olha só, eu tenho um slide com fundo branco. Então, eu escolhi um fundo branco também para mim. Aqui eu tô com o fundo da Engage Brasil. Daqui a pouco eu vou mudar também, vou colocar o fundo branco para vocês verem, tá? O fundo branco é simplesmente uma imagem branca. Você pega um PowerPoint e salva uma imagem com fundo branco, sem nada, entendeu? Para ter o mesmo fundo que o seu slide, porque daí vai parecer que você esteja voando dentro do seu slide, entendeu? Então fica um efeito bem legal. Então vou mostrar para vocês agora, ó.
Olha só, a gente tem esse slide agora, e agora eu vou mudar a forma de como eu vou compartilhar a tela. Ó, olha só. Deixa eu me colocar um pouco mais no centro. Vocês estão me vendo agora, do lado? Sim. Ó, não fica legal assim? E aí você pode, ó, eu Eu não, posso. não, não É, tô vendo, não. Aqui, para mim não parece. não? Ainda não. Não Eu chegou também. ainda? Estamos vendo, sim. É, Sim, vejo gente. Sim, eu também. tô vendo sim. Ó, tá Tudo vendo que eu bem. tô. Eu tô. Eu não tô Agora. vendo. Eu também não. Não, Eu vejo. Eu não tô dentro do slide agora? Vocês não estão tá me vendo dentro do dentro do slide? slide. Tá dentro do slide, Isso, à minha direita. isso. Eu tô vendo uma tela preta. Ah, então aqui demorou ainda um pouquinho para chegar. Vai chegar agora. O meu tá com a tela branca. Não aparece. Mas tudo bem. Está É, mas aparecendo aí. para as pessoas, tudo bem. É, vai ficar ruim, né? Se não aparece para todo mundo, fica ruim. Porque a ideia justamente é essa, de mostrar o efeito que dá. Eu printei e mandei no mensagem. É o que eu tô vendo, né? Deixa eu ver aqui. Será que você tem que parar de compartilhar e começar a compartilhar de novo, Cirilo? É, Mas por que que para alguns tá dando e outros não, né? pode ser que seja a conexão das pessoas, né? O que acontece? Quando você vai. Isso aqui, se você gravar, você vai estar sozinho. Então, né, você vai funcionar porque você vai estar sozinho. Se você tiver ao vivo, você pode usar esse recurso também, né? Aí, né? Ah, Você tá no mudo, viu, Cirilo? não, tô brigando com meu filho porque ele tá aí jogando e gritando do meu lado, tá? Eu tô tentando me concentrar com vocês aqui. Vamos lá. Esse aqui é o famoso home office, né? Bom, chegou para vocês agora? Para quem não chegou ainda? Ou não? 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 Deixa eu Tá tentar todo mundo Peraí, vendo? eu vou descompartilhar, vou tentar recompartilhar, como foi falado aqui. Deixa eu ver se melhora agora. Vamos lá. E agora? Tá chegando aí. Para mim está normal, está aparecendo tudo. Vocês estão me vendo dentro do É, slide? Sim. Sim. para mim Aqui ainda não. sim. Sim? Legal. Não, Sim. Não. Célia. Meu Pra mim Deus. também não aparece. Que Deve estranho. ser o talvez é a conexão. compartilhamento aí com vocês, porque pra cá tá funcionando bem também. Estranho, né? É. Nunca Bom, vi isso também. Nem eu. bom, vamos lá. Então, bom, vamos continuar. Vai ficar gravado, então vocês vão ter depois a visualização da gravação, tá? É. Mas então eu tenho esse espaço reservado, eu apareço do lado. Então, aqui, para quem está me vendo, obviamente vocês me veem muito maior. Vocês veem minha cara muito maior. Então, vocês conseguem ver minhas expressões, eu posso, né, mexer. Então, assim, não tem aquele quadradinho lá em cima. Realmente eu ocupo um espaço muito maior. Posso até me aproximar mais da câmera, né? Então, com isso a pessoa vai prestar mais atenção a você, né? Então, lembre que, e aqui vocês vão ver que agora eu vou passar alguns slides que eu já apresentei para vocês na outra palestra, mas só para mostrar como que fica a animação, né? Então, enquanto você está falando, você vê aqui o conteúdo ao lado, né, que vai aparecendo, né? Não sei se vocês lembram né, justamente do roteiro da influência, né? Em que, tá vendo? Aqui eu vou falando e todo o roteiro ele vai se construindo a meu lado, né? Então eu consigo, assim, fazer toda a animação e, ao mesmo tempo, me manter na tela. O que que acontece? Quando eu vou gravar o Zoom ele vai gravar essa tela aqui que vocês estão vendo. Então ele vai me gravar junto. Então eu posso muito facilmente, sem fazer muita edição, não preciso usar editor de vídeo, não sei o quê. Eu vou até mostrar depois que a gente pode fazer isso com editor de vídeo, mas só o próprio Zoom te permite fazer isso, tá? Com poucos recursos, com PowerPoint e com Zoom, você já consegue fazer um pitch com uma gravação em que você está dentro do slide falando, né, maior, com essa divisão de tela, e fica uma. Não sei o que vocês acharam, como que ficou, mas fica uma coisa em que você consegue estar mais presente,
né, no teu pitch, né? E você vê que o fundo automaticamente ele foi aquele fundo da Engage Brasil, ele já removeu automaticamente, ele mesmo faz esse chroma key, entendeu? Então ele usa o seu próprio fundo do slide. Então fica legal, porque parece que você realmente está dentro do slide, né? Tá? O que que vocês acharam, gente, dessa parte? Para quem Eu consegue ver, achei, né? eu achei muito legal, Cirilo. E eu fiquei só com uma dúvida, eu não sei se você falou, o slide, a formatação do slide que a gente tem que fazer é em 16.9 ou é no formato anterior? Você faz o slide 16.9, Ah, ok, só ele que, adapta. a linha, você vai colocar a linha, essa linha azul que tá, peraí, tá aqui, né? Aham, tá aí, ó. Essa linha azul, você coloca ela para ter mais ou menos o formato quadrado do 4x3. Que daí você mantém um formato mais ou menos slide e você tem esse espaço para poder aparecer. Ah, tá, Entendeu? então eu considero na criação do conteúdo o Isso. 4.3 ali de É, espaço. Tá, exatamente. E entendi. você deixa esse espaço branco para você mesmo. Porque daí você Entendi. não fica em cima do conteúdo. Porque se você não separar esse Sim, espaço, quando você for usar esse efeito, você vai estar acima. Então você vai meio que esconder o conteúdo que está por trás de você. Entendeu? entendi. Obrigada. Diga, Fernando. Cirilo, o 16:9 é o slide todo, né? Que você Isso, o falou slide que todo. o espaço de apresentação é o 4x3 e o Isso. da imagem é O um restante, né? outro, É o que é o sobrar. restante, não é isso? Isso. Basicamente você tem que ver a cara da pessoa. Você tem que ter o espaço para colocar o rosto da pessoa. É isso que a gente quer ver, né? Ok. Diga, Fernando. Seria a dúvida é que você colocou o espaço do apresentador do lado direito do slide. Faz sentido inverter de vez em quando para variar ou tem algum motivo especial? Não, aí isso aí, se quiser, se preferir colocar do lado esquerdo, você pode colocar do lado esquerdo, não tem problema nenhum, tá? Você escolhe um lado. É, a questão é que você não pode mudar isso ao vivo, né? Tipo, senão você tem que Sim, descompartilhar e sim, recompartilhar de novo. Meio que, então você tem que escolher um lado, né, para fazer a apresentação inteira. Mas se quiser fazer legal. do outro lado, pode, não tem problema nenhum. Tá joia. Cirili, e nesse onde que você está se enquadrando, tu pode até colocar o logo no fundo Acima, também, né? isso. Aqui os Coloca o logos, logo. você vê que ele ficou dentro do slide, mas poderia ter colocado o logo acima da minha cabeça, por exemplo. Isso. Poderia ter feito isso, sim. Aham. Ó, deixa eu ver, por exemplo, aqui o logo, eu vou tentar trocar ele, ver se... Colocar ele aqui, ó. Vocês estão vendo aqui o logo agora acima da minha cabeça? Sim. Então, pode ser. Você pode O colocar logo, aí, né? sim. Fica legal, né? Assim, né? Bom, aí, só voltando na questão do roteiro, né? Isso aqui eu acho que é um conteúdo que vale revisar rapidinho, né? Eu não vou entrar em detalhe, mas olha, esse é o roteiro que eu apresentei na última palestra. Não vou refazer a palestra, mas é só para lembrar. Então, não sei se você lembra, a gente tem ao todo oito blocos, né? Esse tempo aqui em segundo, ele é puramente sugestivo, depois, né, pode ser que uns tem mais ou menos, né? Aí vocês vão ver em função do conteúdo de vocês. Mas é importante respeitar o passo a passo, né? Então a gente começa pelo engajar. Engajar, o nosso objetivo aqui é gerar uma atenção para ter atenção. Então aqui a gente tem que entrar provocando mesmo. A gente tem que chegar destabilizando. Então, por exemplo, assim, eu vou mostrar até depois case eu peguei case da Unicef, né? Vídeo da Unicef. Eles trabalham muito essa questão da dor, né? Tem que incomodar a pessoa tem que se sentir mal, tem que falar, caramba, meu, peraí, sabe? A pessoa tem que se sentir emocionada por aquilo que você está mostrando. Então, trazer um número, sabe? Um número chocante de alguma coisa que vocês atendem, para a pessoa falar, caramba, nossa, olha só isso. Porque isso chama atenção. É isso que você quer no começo, você quer a atenção das pessoas, né? Então, sabe aquele negócio de, olá, bom dia, eu sou o Cirilo, gostaria de apresentar para vocês a Engage Brasil, né? Assim, cara, ninguém tem saco para isso não, gente. Entendeu? Agora, se você chega com uma provocação já de entrada, nossa, isso já, opa, peraí, isso me interessa, né? Isso está conversando comigo, né? Depois a gente vai revelar, né? Olha só, apresentar um problema e ganhar autoridade. Quando a gente fala sobre o problema que a gente atende, o objetivo é ganhar essa autoridade um pouco, sabe, de dizer, eu sou médico desse problema, sabe? E de você realmente
se posicionar. Então, quando você traz números, estatísticas, coisas que vocês já fizeram, etc e tal, isso constrói a autoridade de vocês. Espera aí, a pessoa está sabendo o que está falando, né? Um investidor que está te escutando fica, cara, essa pessoa não tá improvisando, não, ela sabe o que está falando, né? Então, é importante para a construção da autoridade. Depois vem o provocar, né? Refletir sobre as causas e os sintomas. Lembro que muito aquilo que é visível é o sintoma, mas as pessoas, poucas pessoas veem a causa. E aí é importante justamente descobrir qual é a causa, né, do nosso problema, para mostrar realmente que o nosso impacto ele vai ser sustentável. Tem uma frase que eu gosto de usar, eu falo assim, gente, não tenta curar câncer com aspirina. Aspirina tira a dor de cabeça, não cura, né? Então, mostrar que aquilo que vocês estão fazendo não é só paliativo, realmente vocês estão fazendo uma coisa que tem um impacto mesmo, né? Depois do racionalizar, a gente vai mensurar o impacto da dor. A ideia aqui é realmente quantificar, mensurar, né? Trazer um número que mostra o custo que isso tem para a sociedade, o custo que pode ter até para a empresa que está na sua frente, o custo que tem para, enfim, né, pro ambiente no qual a gente atua. O impactar aqui, geralmente a gente utiliza uma dor do próprio cliente, do próprio investidor, né? Se a gente não tem exatamente, né? Por exemplo, uma coisa que a gente estava falando com a Cris, né? A questão da materializar o ECG, né? Porque tem muita gente que estão fazendo coisa para inglês ver, né? Com relação ao ECG, né? Então, nós como ONGs, como OSCA, a gente tem condição de ajudar eles a materializar. Se eles investem no seu projeto, a gente vai trazer um impacto real que eles vão poder materializar aquilo que eles estão querendo demonstrar no relatório de ESG deles, a nível global, principalmente nessas grandes empresas, né? Então, isso é uma dor de uma empresa, por exemplo, que a gente pode usar, né? Que nós vamos te ajudar a materializar. Hoje você está fazendo coisa para inglês ver, amanhã você vai ter coisas reais para apresentar lá para o teu board, né? E gerar uma urgência a partir disso, né? Dizer quando que você tem que entregar teu relatório? No final do ano? Pois é, nós já estamos em abril, querido. Então, vamos começar a gerar impacto agora para poder ter um relatório consistente no final do ano, né? Aí vem o redirecionamento. Essa fase vermelha é a fase em que realmente a gente vai apresentar a nossa solução e a gente vai mostrar como nós resolvemos o problema, né? E aí que a gente começa a vender. Nos primeiros 3 blocos, a gente não vende, a gente só conscientiza. A gente provoca, a gente conscientiza, a gente levanta a dor, né? Já no vermelho, no redirecionar, no persuadir aqui, a gente entra em modo vendedor. Então, aqui a gente tem que saber exatamente o que a gente quer. É importante, a gente recebeu uns pitch, mas que não tinha pedido. Então, um pitch é uma propaganda. Essa propaganda, ela tem que ter uma ação no final do cliente. O que você espera que o cliente faça? Se quer dinheiro? Então pede dinheiro. Tem que pedir dinheiro, né? E às vezes a gente fica com vergonha, né, de pedir dinheiro, né? Tem que pedir dinheiro. Depois a gente vai ver como, né, no case da Unicef eu vou mostrar para vocês. Eu quero estudar o case da Unicef. Não tô puxando saco de ninguém. Não vai ser, porque eu acho que é bem estruturado mesmo. Eles fizeram um negócio bem feito. Aí no persuadir, ó, apresentar a proposta e convencer gerando valor. Você mostrando assim o quanto isso pode realmente ser bom para ele, né? Quando a gente fala de solução, sabe, eu gosto de pegar analogia bem besta, assim, do tipo assim, a pessoa não compra furadeira, ela compra o furo. A pessoa não vai no médico para comprar receita, ela vai no médico para curar. Então é a cura que você tem que vender, não a receita. Eu fura, não a furadeira que você tem que vender. Então, a sua OSCA, a sua atividade que você faz, provavelmente é um meio para fazer alguma coisa. Você é só um meio. Mas qual é o fim? Qual é a finalidade? Qual a causa que você realmente impacta? É isso que nós temos que vender, tá? E aí, no final, a gente tem que finalizar com uma interação, né? Depois do pitch de 7 minutos, lembre que vocês vão ter um tempo para perguntas e respostas. Às vezes a gente fica, né? Eu falei isso na palestra anterior, às vezes a gente fica incomodado quando as pessoas começam a fazer muita pergunta. Eu falo que é exatamente o contrário, a gente tem que ficar muito feliz quando as pessoas fazem muita pergunta, porque se ele faz pergunta, tem que estar interessado. Uma pessoa não interessada fala, não, tudo bem, beleza, tchau. Né? Uma pessoa que faz pergunta, uma pessoa que faz objeção, é uma pessoa que realmente está interessada. E a gente tem que estar preparado. A gente tem que ter já uma lista das maiores objeções que a gente pode ter, a gente já tem que estar preparado.
para responder já na lata. A pessoa perguntou, já está respondendo na lata. Entende? Então, é importante estar bem preparado com relação a isso, né? Então, a gente tem que fazer provocações também no final para que tenha pergunta. A gente quer pergunta no final. A gente quer interação no final. Porque lembra, a gente não vai resolver nossa vida somente com um pitch de 7 minutos. Esse aqui é um abridor de porta para a gente ter um próximo passo com esse investidor até chegar um dia no investimento. Ele não vai assinar o cheque na saída do seu pitch. Isso é muito importante, gente. Então, a gente precisa começar com uma provocação para gerar atenção e a gente tem que terminar com uma provocação para poder ter uma interação. No meio, esse é o recheio para a gente conscientizar o cara e o cara se interessar por nós. Beleza, gente? Faz sentido isso? Tá? Depois é legal vocês retomar até a palestra anterior, que eu detalhe um pouco mais. Hoje foi mais rápido, né? Bom, então vamos lá. Então o pitch aqui, ele está programado para 7 minutos. O seu pitch pode ter menos de 7 minutos. Pode ter 5 minutos e meio, pode ter 6 minutos, só não pode ter 8 minutos. Ele tem que ter no máximo 7 minutos, mas pode ter menos, tá? Eu vou trazer aqui propaganda da Unicef, tem 2 minutos. E você vai ver o tanto de coisa que eles conseguem fazer em 2 minutos, né? Tá? Bom, uma outra forma de você fazer a palestra, de você fazer o pitch, para ter fluidez naquilo que vocês vão falar, gente, não tente improvisar o script. Cada palavra, quando você só tem 7 minutos, cada palavra tem que ser escolhida a dedo. Então você tem que escrever e não escrever de uma forma literal, no sentido, sabe, acadêmica. Não, você tem que escrever do jeito que você fala. Você tem que escrever com sua linguagem, da maneira como você falaria com a pessoa. Então, é uma escrita um pouco diferente. Quando você faz um script narrado, é diferente de um texto que você manda por e-mail, que você vai colocar no site, tá? Então, tem que ser adaptado. Então, você tem que falar exatamente do jeito que você fala. Eu, pessoalmente, quando faço um script, eu gosto até de pular linha. A cada respiração, eu vou pulando uma linha para ter uma ideia para cada linha, sabe? E aí você tem você já coloca as respirações, você já coloca todo do jeito que você vai falar. Quando você vai falar, quando você quer insistir numa palavra, você coloca em maiúsculo, você coloca, sabe, em negrito, alguma coisa para poder te lembrar, olha, cada vez que eu tô negrito, eu tenho que enfatizar a fala, sabe? Tipo, você sabe, você vai colocando as entonações também no seu script, né? Então são todas as informações que você tem que preparar. Bom, tem a possibilidade de usar um teleprompter, né? É, o teleprompter é aquele que, né, eles usam lá no Jornal Nacional, né? Tem aquela TVzinha, né, que vai desfilando o texto, né? Não pense que no jornal lá da Band, da Globo, sei lá o que, eles falam assim, é tudo escrito. 100% do que eles falam tá passando no teleprompter, eles não inventam nada, né? Não é eles que falam, na verdade. Tem um texto que foi escrito, né, por alguém, tá? Então, aqui eu vou passar depois esse aqui é um teleprompter que você vai lá na, no Microsoft, lá na lojinha do Microsoft, no Microsoft Store. Tem uma versão gratuita que você pode baixar. Eu decidi pagar porque eu uso bastante, mas tem versões gratuitas. Se você digitar teleprompter, vocês vão encontrar muitos softwares desse aí. Isso aqui é uma versão mais para computador, chama Teleprompter Pro, tá? Vocês vão lá no Microsoft Store, vocês vão encontrar. Tem um outro que você pode usar. Opa, perdão. Deixa eu voltar aqui agora. Tem um outro que é mais para celular, é, que também se chama teleprompter, que aí você pode baixar no próprio, é, como que chama? No próprio Google Play, tá? Aí também, você coloca teleprompter lá, vocês vão encontrar um monte. Tem vários que são gratuitos, tá? De novo, eu paguei, mas tipo assim, tipo você paga R$ 80 por ano, sabe? R$ 100 por ano, é uma coisa assim, é baratinho. Se vocês vão fazer vários vídeos e tudo e tal, vale a pena, tá? Eu vou mostrar para vocês alguns vídeos que eu fiz, né, curtos, que parece que eu estou falando assim, mas na verdade eu estou lendo um prompter, tá? Então, assim, todos esses atores e tudo, não pense que isso aí é improvisado, não. Não tem improvisação, gente. Não tem. Não tem. É tudo calculado. Cada palavra é pesada, é escolhida, foi pensado, foi trabalhado. Senão você não consegue fazer isso em 7 minutos. 7 minutos passa muito rápido, tá? Então dá para usar no celular e aí você usa a própria câmera do celular, né? Então olha só,
Depois vocês podem também usar editor de vídeo. Aqui eu estou mostrando uma solução bem simples que vocês podem usar. Assim, deixa eu parar de compartilhar dessa forma para poder voltar no meu. Pronto. Vocês podem também usar editor de vídeo, né? Tem o CapCut, que é bem conhecido no mercado. Tem versão gratuita também do CapCut, que pode te ajudar, mesmo se você não é um editor, assim, super, né, talentoso e tal. O CapCut, ele é bem simples, tá? De usar. Tem que fuçar, né? Por isso que tem que ter muita boa vontade, né? O primeiro item, lembra? Muita boa vontade, né? Então, você pode usar um CapCut também, se você quiser. É, e aí eu vou mostrar um exemplo daquilo que você pode fazer também para ilustrar. Eu, por exemplo, para fazer minhas propagandas, eu uso um banco de imagem um banco de imagem de música que já tem todos os direitos autorais embutido. Então fica muito mais fácil. Se chama Envato, tá? Deixa aqui a referência aqui. Gente, não ganhei comissão sobre isso não, tá? Tô mostrando o que eu uso mesmo. É um banco de imagens, você paga uma assinatura e você tem uso ilimitado das imagens, tem imagens, vídeos, desenhos, e músicas também. Sabe essas músicas de fundo? Que a música de fundo ela é importante também, tá? Porque ela cria um ritmo, né? Então a música não pode ser mais alta que a sua voz, né? Vou mostrar para vocês um exemplo de uma propaganda que eu fiz aqui. Isso aí é uma propaganda da minha startup lá que vende diagnósticos para coach, consultores e tal. Só vou mostrar para vocês o formato de que eu usei. Então aqui esse vídeo que eu vou colocar, eu estou usando um teleprompter no celular, né? Então estou lendo o celular, gravando com o celular, na frente de uma tela verde, sabe aquela tela verde de chroma key? Né? Hoje é baratinho, você pode comprar esses tecidos baratinho no Mercado Livre também. Então tem uma tela verde atrás de mim, e aí eu usei imagens do banco de dados, do Envato, para ilustrar aquilo que eu estou falando por trás, tá? E aí eu legendei também, a legenda também é muito importante, tá, nos vídeos. Se você faz vídeos, coloca a legenda, isso é importante, porque ajuda as pessoas, tem gente que são mais visual, tem gente que são mais auditiva, né? A gente tem que pensar em todo mundo, tá? Então eu vou colocar o vídeo, ele dura, acho que, deixa eu ver, 40 segundos, uma coisa assim. Isso é uma propaganda, tá? Que eu tô usando para vender, olha só. Para de querer curar câncer com aspirina na sua consultoria. Muitas empresas tentam resolver turnover e conflitos com palestras motivacionais. Gente, isso é paliativo. O consultor de verdade ataca a causa raiz. Só que isso com ferramenta de diagnósticos cruzado, você identifica problemas invisíveis que ninguém mais vê. É assim que você gera um ROI real e fideliza os seus clientes por anos. Aprende a fazer diagnóstico que realmente resolve o problema de verdade. O link está na minha bio. Você viu, uma propaganda de, sei lá, 30, 40 segundos. Mas eu queria mostrar o formato para vocês. Então, eu tô na frente, você vê que eu mudo, né? Faz um efeito, né, de zoom na pessoa para criar um dinamismo. E tem atrás imagem, né? Eu finalizo até com o nosso site aqui, né? Onde eu fiz o print do próprio site, né? Gravei a tela do próprio site. E tem a legenda que vai acompanhando. Vocês perceberam a música que eu usei por trás? Que gera meio que uma música meio rock, assim, que gera meio que uma tensão, porque eu quero realmente gerar essa atenção nas pessoas, entendeu? Então, tudo isso aqui é calculado, gente, tá? O que vocês acharam desse formato aqui? Aqui é um formato mais para celular, mas poderia ter feito um vídeo também que tem os dados por trás aparecendo e colocando uma música por trás também, tá? O E que vocês você acharam? juntou os dois vídeos no editor, no Isso, no CapCut. CapCut, exatamente. Aí você vai Legal. colocando um vídeo na frente do outro, né? Lá você pode colocar quantas pistas você quiser. Então você coloca uma pista com você, depois uma pista com as imagens do fundo, uma pista com texto, né? Claro, requerem, assim, mexer um pouquinho. Eu não sou especialista, tá? Eu não sou editor de vídeo, gente. Esse aqui eu fiz sozinho, tá? Não foi ninguém que fez pra mim. Obviamente poderia ser muito melhorado, mas assim, sabe, aquele negócio, melhor feito que perfeito. Quando a gente empreende, né? A gente quebra um pouco a cabeça, mas a gente mete o bronco, né? Bom, vamos lá.
Eu quero trazer para vocês agora 2 cases. Eu peguei da Unicef, de novo. Eu não ganhei nada com a Unicef, não estou fazendo propaganda para a Unicef, mas eu gostaria de fazer um pouco esse estudo de case sobre a estrutura da propaganda deles, como se fosse um pitch, porque é uma propaganda que, na verdade, eles estão pedindo dinheiro. Não deixa de ser um pitch, eles estão buscando investidor, só que os investidores deles são pessoas físicas. Eles estão buscando. E é um pitch que tem 2 minutos, tá? Então, eu quero que. Eu vou passar o vídeo aqui e depois vamos fazer uma análise. Eu quero fazer essa análise do vídeo com você, tá bom? Vamos lá. Acredite, você pode chegar até as crianças que mais precisam de ajuda. Com comida, com água, com vacinas, com saúde e educação. Com proteção e cuidado em emergências. Você pode chegar em mais de 191 países. No mundo todo. Você pode chegar em qualquer lugar. Acredite, com apenas R$ 1 por dia, você leva a esperança de uma vida melhor para crianças no Brasil e no mundo. Ligue agora para 0800 545 1132 ou acesse doiunicef.org.br. Acredite. Você tem o poder da mudança. Mude a vida de uma criança com o Unicef. Com R$ 1 por dia, você salva a vida de uma criança com saúde, educação e proteção. Para quem precisa, cada minuto conta. Elas não podem esperar. Ligue para 0800 545 1132 ou então acesse doiunicef.org.br e doe agora. Ó, o que vocês acharam? Ó, esse vídeo tem 2 minutos. Olha quantas coisas, quantas mensagens, quanto conteúdo, quanta carga emocional foi transmitida em 2 minutos. Parece longa, né? 2 minutos. Agora, quero fazer refletir você sobre a estrutura agora. Se vocês percebem, o vídeo começa com os olhos dele. Vocês lembram o começo do vídeo? Começa com os olhos dele, começa com o rosto dele, ele falando, e termine com ele. No meio tem a voz dele, continua a narração, continua a voz dele, e aí vai mostrando a imagem. E aparecem palavras, mas você vê que são pouquíssimas palavras. É comida, água, vida de criança. Percebe que são palavras-chave, são quase que mensagem subliminal, né? E aí as imagens são mais fortes. Você percebe a música no fundo, né? Um piano, né, tocando uma música mais empolgante, que gera esperança, né? Uma música mais voltada para a esperança. Percebe a estrutura? E que a gente não presta muita atenção quando a gente assiste propaganda. Mas eu quero chamar atenção sobre essa estrutura que eles fizeram. Porque tá bem, claro, eles têm equipes profissionais, né? O Unicef contratou uma agência, né? E certamente essa aqui não saiu barato, né? Mas é mais para a gente poder olhar justamente aquilo que funciona, né? Aquilo que dá certo. E a gente tem que copiar o que dá certo. Não adianta reinventar a roda, né? Então, olha só. Como que a gente vai fazer esse estudo de caso? Eu vou trazer exatamente... Imagine que agora nós somos o pitch curadoria e vocês vão ser o júri desse pitch aqui que a gente acabou de receber. E vamos usar exatamente os critérios que utilizamos no pitch curadoria, né? Então, olha só. Quais são os primeiros critérios que a gente utiliza? Ó, peraí, deixa eu trazer aqui. Pronto. O primeiro critério, a gente olha para o pilar número 1 é conteúdo e estrutura do pitch. Aí eu pergunto para vocês. Esse vídeo trouxe clareza do problema social, sim ou não?
Sim? Sim. Tá. A dor do investidor e a personalização. Aqui, o investidor, lembre que é a pessoa física. Conseguiu atingir o emocional do investidor? Sim. Com certeza. Né? E aqui ele está falando de crianças do Brasil e do mundo. Ele usou os dois. Ele fala: você pode ajudar pessoas no Brasil também. Não é só fora do mundo, lá não sei aonde, lugar que eu não conheço. Não, a gente vai ajudar brasileiras também, né? Proposta de valor e solução. Ele trouxe isso, Muitas imagens, sim. né? O modelo de impacto e métrica, o Social ROI. Ele trouxe isso? Quando ele fala que com Uhum. R$ 1 você pode salvar uma vida. E Cara, por R$ 1 você pode salvar a vida de uma criança? Caraca, mano, que isso? R$ 1 por dia você salva uma criança, né? Sustentabilidade e escalabilidade. Ele já provou, né? 171 países no mundo, né? Conhecimento do público-alvo e contexto. Também com as imagens, né? Você vê que não são imagens genéricas, são imagens da própria Unicef, né? Um plano de execução. Ele traga bem claro. Liga, entra no site agora, né? Então tem um plano de ação muito claro. E a solicitação é bem claro também. Eu quero R$ 1 por dia. Tá muito claro isso aí. Então, que nota vocês dariam para esse pilar 1? De 0 a 10. Dou 10. 10. Tá, ok. Vamos ver o segundo pilar. O segundo pilar é apresentação e comunicação. Postura, linguagem corporal, expressão facial. Bom, o cara é ator, né? Mas estou falando É isso assim, que eu ia falar, um né? ator Bruno famoso, né? Gagliasso. Sim, não, tudo bem. Mas você vê que o cara não chega rindo, não chega assim também. Não, a expressão facial, por isso que começa com os olhos dele, você percebe? Começa com os olhos dele, né? Para você fixar ele, né? Ó, o tom de voz, a dicção e o ritmo. Olha, se você prestar atenção nesse vídeo, ele fala muito pouco. O É. script é muito poucas palavras. Tem mais música de que fala, se você for ver. Ele fala mais quando ele fala assim, dor, não sei o que, não sei o que, mas no começo ele fala assim, comida, aí passa 2 segundos, água, aí passa 2 segundos. Ele não fica inchando de fala, não. Ele deixa você se impregnar das imagens, de você captar tudo isso, né? Percebe? Storytelling e conexão emocional, que também foi bem trabalhado, eu acho, né? Entusiasmo, música paixão, ajudou muito nisso. credibilidade. Clareza, agilidade, objetividade. Está muito clara a mensagem aqui. Ele não te pede 50 coisas, ele te pede uma coisa, né? Gerenciamento do tempo. Olha, em 2 minutos, 120 segundos, gente. 120 segundos, quanta mensagem, quanta carga emocional os caras conseguem transmitir. E olha que isso é uma propaganda, eu já vi essa propaganda na TV, tá? Essa propaganda, cara, 2 minutos de áudio, 2 minutos para uma propaganda é muito tempo. Eu não sei quanto que eles pagam lá na TV, mas deve ser caríssimo. Porque geralmente as propagandas que você vê por aí é tipo 15 segundos, 30 segundos. Imagine 2 minutos de audiência numa TV aberta. Numa Globo, numa Band. Pô, é caríssimo isso aí, né? Então, segundo pilar, qual a nota, gente, de 0 a 10? 10. 10 também? É isso. Tá bom. Ó, o terceiro pilar, ele é o pilar que fala sobre a questão, que fala sobre a interação. Aqui a gente não teve interação, então eu tirei o pilar e no pitch curadoria a gente não utiliza o terceiro pilar também, tá? Depois lá no final vou lembrar para vocês esse pilar. Mas aí vem o quarto pilar, que são os recursos visuais, a apresentação. Qualidade dos slides, os recursos visuais. Bom, as imagens aqui, cara, top, né? Quer dizer, aí não pode ser mais, né? A prova social aqui, perfeita, né? Relevância e clareza dos dados visuais, concisão e impacto. Você vê que são poucas palavras. Você não tem que ficar lendo muitas coisas, né? E você vê que em 2 momentos ele faz a solicitação dele vem em 2 momentos. Ele faz uma no meio, ele volta a falar e ele no final ele pede de novo. Tem 2 vezes, ele pede 2 vezes o dinheiro, certo? Vamos ver outro case agora? Peguei da Unicef também, tá, gente?
Vamos lá, vamos assistir isso aí. Nesse momento, milhões de crianças sofrem de desnutrição severa. Elas precisam de alimentos e nutrientes vitais. Algumas ficam tão fracas que mal conseguem ficar em pé. A cada ano, mais de 1 milhão de crianças menores de 5 anos morrem de desnutrição. Com seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. É fácil de usar e as famílias não precisam de água ou qualquer preparo especial. Doe agora. Ajude o UNICEF a entregar essa simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Acesse doeunicef.org.br. Com apenas R$ 1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Em poucas semanas de tratamento, elas podem se recuperar totalmente. Graças a pessoas como você, ajudamos a salvar milhões de crianças todos os anos. Por favor, dê um passo simples. Seja um doador. E ajude-nos a continuar salvando vidas. A cada segundo sem tratamento, uma criança corre o risco de morrer. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Obrigado. Então, 2 minutos também. Vocês percebem o ritmo? Eles não falam muito. Eles não falam muito. O texto é pouco. Aqui tem um storytelling, uma narração um pouco maior do que a outra, né? Você vê que aqui não apareceu texto. Durante o vídeo não teve nenhuma parte de texto. Só teve imagem, ele, né, ida e vindo, então a gente vê né, o Rodrigo Santoro e tem o resto em imagem e narração, né? Mas você vê que aqui eu quero chamar a atenção sobre aquilo que a gente mostrou lá da jornada do pitch. Aqui eles começam muito a bater na dor. Muito, eles batem muito na dor no começo. Para depois trazer a solução. E aí, para implementar essa solução, eu preciso de você. Aqui ele segue certinho o roteiro que eu apresentei para vocês. O roteiro é seguido a risco aqui. Se você pega o roteiro da fala, é exatamente isso. Tá? Então, por isso que eu quis trazer também esse segundo vídeo para vocês, porque, assim, de novo, não faço propaganda para eles, mas é muito bem estruturado. Tá muito bem estruturado isso aí. Tá? O que eu quero trazer também para vocês é que não é volume. Pitch não é volume. É impacto. Pitch é impacto. A gente tem que impactar as pessoas para que elas queiram continuar falando com vocês. Pense num abridor de porta. Tem que abrir a porta. Tá? É isso que a gente quer. Vamos fazer uma análise aqui, ó. Então vamos lá. Clareza do problema. Beleza, né? Check. Beleza, né? Dor do investidor da personalização. Mesmo esquema que o outro. Propósito de valor. O social ROI aqui, ele está ainda mais destacado. Ó, R$ 1, 20 sachês. Olha só, R$ 1, 20 sachês. E isso salva, né, X crianças por ano, né? Escalabilidade, sustentabilidade, conhecimento público-alvo, plano de execução também está muito claro, a solicitação está muito claro, né? Você vê que eles não têm medo de pedir dinheiro, tem que pedir dinheiro. Se é isso que vocês precisam, então pede dinheiro, né? Postura, linguagem corporal, você vê que aqui o Rodrigo Santoro, ele está em pé, fundo preto também, então é um foco total nele, não tem nada atrás dele para não distrair, você tem um foco total nele, e o cara tá sério. Por quê? Porque ele está apresentando uma coisa que é grave. Aquilo é grave, é gravíssimo, tem criança morrendo. O cara não pode chegar com um sorriso falando que tem criança morrendo. Perceba? Então aqui a gente está mesmo na conscientização do negócio, conscientizando a pessoa, tem que pesar isso.
A pessoa, você percebe que ela tem quase que se sentir mal se não pagar, se não fizer doação. Sabe? Do tipo assim, se eu não faço doação, eu tô matando criança. É quase que a mensagem subliminal é isso, né? E aí, aqui na questão dos recursos visuais, aqui eu daria talvez, não daria um 10, eu colocaria talvez um 8, um 9, acho que eles poderiam ter colocado mais texto, acho que eles poderiam ter colocado mais palavras, né, para as pessoas que são mais visuais, né? Mas esse aqui são propagandas que estão sendo vinculadas em rede de TV nacionais, gente, tá? Então, claro, de novo, eles têm grana para ter agência e tudo para fazer isso para eles, né? Esses cachês, não sei se eles pagaram ou se foi na faixa, não sei, né? Mas se você tem que pagar um Rodrigo Santoro, aquele menino lá, esqueci o nome dele, o Graziano, acho lá, como que chama lá? Não é barata não, esses caras. Gagliasso. É isso aí. Bom, vamos lá. Ó, só para relembrar, então, o terceiro pilar, que também é importante, isso aqui vai ser importante para o Pitch Night, tá? Então, no Pitch Night também a gente vai avaliar vocês e a gente vai trazer esse feedback para vocês. E a questão da interação, tá? Que eu depois do pitch, né? Então, ó, manejo das perguntas, tratamento das objeções, transparência e credibilidade nas respostas, potencial de colaboração e engajamento e análise de risco e mitigação. Então, é importante também que você se prepara bem com relação a isso, né? Com relação a essa parte de interação e a questão das objeções e tudo mais, tá bom? Ok, gente? O que vocês acharam dessa palestra de hoje? Tá mais pragmático para vocês? Motiva a fazer alguma coisa? Deixa eu parar de compartilhar agora. Quero escutar vocês agora. Liga os microfones, dão seu feedback, o que vocês têm feito, o que vocês conseguem fazer, o que vocês acharam difícil, tem alguma coisa que vocês gostariam que a gente aprofunde de repente? Fala, Mariana. Cirilo, foi ótimo, acho que trouxe aí insights bem bacanas para a gente colocar a mão na massa, né, e mandar os pitches para vocês avaliarem. Eu fico só com uma dúvida em relação. Eu sei que o pitch, né, é esse formato de 7 minutos para a gente enviar para a empresa, enfim, ter esse material, mas quando a gente fala de uma reunião com uma empresa, o que que você recomenda em termos de tempo? Porque é aquilo, né? A gente tem tanto conteúdo, tanta coisa para mostrar, tanta coisa legal que a gente quer compartilhar com a empresa, que às vezes a gente se estende demais e não vai onde deveria ir. E aí eu É. queria entender se você tem alguma recomendação em relação a isso. Ó, isso aqui é válido não só para pitch, para mim isso aqui é reunião comercial, para vender qualquer coisa, tá? Se você tem 1 hora de tempo, 1/3 você tem que criar rapport, 1/3 você tem que vender aquilo que você quer vender, fazer teu pitch, e 1/3 você tem que ter interação com o teu cliente. Então, muitas vezes a gente justamente tem uma reunião 1 hora, o cara prevê conteúdo para 1 hora. Não, 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 não. Se você tem 1 hora, o teu conteúdo é 20 minutos. 25 minutos estourando. Porque você tem que ter interação, você tem que ter o quebra-gelo, o rapport inicial é fundamental quando você faz uma reunião com uma empresa. E esse rapport é justamente, lembra no slide assim que eu apresento o roteiro, a fase da engajar, aquela primeira fase a verde, o engajar, que é justamente isso. Nós temos que nos conectar com quem está na nossa frente. Tem que ter esse quebra-gelo, ainda mais no Brasil, sabe? Acho que as pessoas são muito relacionais aqui, né? Elas precisam disso, né? Então, escutar a empresa, pegar, porque tudo aquilo que você pegou no rapport, você pode usar no teu pitch. Os elementos que você vai justamente perguntar, né? O que vocês têm feito? Vocês já trabalham com, vocês já estão fazendo investimento social? Que tipo de coisa? Quanto? Sabe, tipo, entender o momento, captar tudo isso aqui, para qualificar depois a informação que você vai poder usar. E no seu pitch, você pode fazer referência àquilo que você captou lá no começo, no rapport. Olha, você acabou de me falar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Olha aqui, nós estamos atuando assim, assim, assado, justamente para responder aquilo. E no final, tem que ter um tempo também para poder ter uma interação no final, justamente para as objeções, etc e tal, e principalmente para construir o próximo passo. Você não pode sair de uma reunião comercial sem ter um próximo passo. Do tipo, foi legal, depois a gente se fala. Não, gente, isso aqui não existe. Depois a gente se fala, não existe. Tem que ter um próximo passo. Qual a próxima agenda? Qual o próximo passo? Tem que ter.
sabe? Quando que eu posso te ligar? Quando que você quer que eu te retorne? Né? Com que eu qual a próxima pessoa com que eu vou falar? Você precisa de alguma coisa a mais? Tem que ter um plano de ação. Então, de novo, menos é mais. E a gente não pode chegar com muita sede ao pote. Isso é uma coisa que a gente tem que se controlar mesmo, porque a gente fica empolgado, né? A gente chega, né? A gente é apaixonado por aquilo que a gente faz, então é muito fácil cair nesse papo de colocar demais, sabe? Né? Eu sempre falo, né, que o processo comercial é um namoro, é uma paquera, né, que tem que se transformar num namoro, depois no noivado, depois no casamento, né? Então, assim, quando você tem intenção de casar com alguém, você não chama lá na cama no primeiro dia, né? Então, eu acho que a gente tem que ter essa paciência. Claro que a gente precisa de dinheiro, a gente precisa vender, a gente precisa, né, de captar dinheiro e tudo mais, mas a gente não pode cair no desespero, né? Então, isso requer preparação. Não tem improviso nisso, né? Obrigada, Sri. Imagina. Fala, Ronaldo. Do Ah, tá. Fernando e o Ronaldo falarem, vamos tirar uma foto, que até o pessoal tá saindo. Pode Tá. ser? Pode ser, bora. Todo mundo pode sorrir. Opa, peraí. Só a Kênia aqui não abriu. Não sei se ela tá aí. Obrigada, pessoal. Legal. Fala, Ronaldo. Bom, agradecer. É incrível quanta informação boa, importante que a gente recebe através do que vocês falaram. No caso dos vídeos apresentados, dos pitches apresentados, eles tinham uma causa muito interessante, que é criança desnutrida, que já mexe com o nosso sentimento. Uhum. Mas nós que trabalhamos no terceiro setor, temos as mais variadas causas, né? Eu, por exemplo, trabalho com dependente químico. Falar de viciado, drogado, não dá o mesmo impacto. Tanto é que quando a gente vai falar, a gente não usa drogado, viciado, a gente fala famílias que sofrem. Então, para aquelas instituições que não têm uma causa com um apelo emocional tão grande, o que a gente faz? Porque aqui nós vamos ter instituições que cuidam de cachorro, cuidam de educação, cuidam de meio ambiente. Porque você pegar o lado emocional da pessoa, você tem que mexer com alguma coisa que vá lá no coração dela. E nem sempre as instituições têm uma causa desse porte. Qual é a sua opinião? Como é que a gente pode fazer para vender uma causa que, num primeiro momento, não toca o coração da pessoa? Ó, de novo, tem aquilo que você resolve e tem o impacto que você tem. Ó, o que você resolve com dependente químico, você salva a vida, você ajuda pessoas a sair da droga, você melhora a vida deles, né? Você, sei lá, reconecta famílias. Isso é os benefícios daquilo que você faz, tá? Mas a droga, a droga, ela causa violência. A droga, ela causa um monte de problema à sociedade, certo? Isso é a dor que as pessoas vão ter. Então, às vezes, a gente não pode romantizar, do tipo, os amigos que sofrem. Tá, isso é bom pro lado romântico, do lado daquilo que você, dos benefícios, dos beneficiários. Mas a pessoa que vai pagar, talvez, para tua causa, para trabalhar com dependência química, é uma pessoa que quer reduzir a violência. Então, com ela, você vai ter que falar de assalto. Com ela, você vai ter que falar do Cracolândia. Com ela, você vai ter que falar de coisas e mostrar fotos, dizer, cara, eu tô acabando com isso. Tá vendo essa Cracolândia? Tá vendo essa Zumbilândia aí? Tá vendo essas pessoas jogadas? Tá vendo essas pessoas assaltando no meio do trânsito? Eu estou tirando essas pessoas e transformando essas pessoas. Não sou só tirando, estou transformando essas pessoas. Aí vem os benefícios depois. Você está salvando vidas, você está reconectando família, tá. Mas a causa, a dor, você tem que causar dor onde a pessoa onde dói para a pessoa. Eu acho que assim, não importa a causa que você, pode ser a causa animal, estou recuperando cachorro de rua. O que que cachorro errante no meio da rua causa como problema na sociedade? Causa um problema, né? Tem doença, pode ser mordido, pode ser atacado por cachorro, pode ser uma criança, pode ser atacado por cachorro, sei lá. Então, qual o perigo, qual a dor que a gente vai destacar? Eu ajudo a acabar com isso. Eu acabo com esse problema e ainda mais eu cria
uns benefícios para esses cachorros que vão ser adotados, que vão ser cuidados, tá, 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 tá. Bom, muita gratidão, foi muito esclarecedor. Legal. Fala, Fernando. Emílio, eu notei que nos dois cases que você mostrou, o uso da música é fundamental, porque ele conduz, né, o estado emocional de quem está assistindo. Isso. Nos pilares de avaliação lá eu não vi nenhum item que avalie a questão da música. É porque num pitch presencial você não deve ter a música também? O que você acha? No pitch presencial, bom, se quiser colocar uma música de fundo, pode, mas acho que não necessariamente tem. Por exemplo, o que você pode fazer, se, por exemplo, você tem alguns momentos de depoimento, né? Quando você apresenta prova social, depoimento, por exemplo, aí você pode colocar música, por exemplo, no fundo dos depoimentos, porque é uma gravação. Por mais que você está ao vivo, você está apresentando um vídeo, aí tem uma coisa. Enquanto você fala, talvez não vai ter. Se você faz um vídeo gravado, a música ela tem um impacto absurdo, né? Ela tem que ser bem escolhida, não é qualquer música. Você vê que as duas músicas aqui são diferentes, né? Mesma coisa, a música que eu usei para minha propaganda, eu usei de propósito rock, assim, uma coisa mais assim, pesada para justamente provocar e tal. Então, essa escolha da música é muito importante, tá? Sim, tem um peso grande. Tem um peso grande. Faz a pessoa viajar. Então, tem músicas mais inspiracionais, mais motivacionais, mais aceleradas, e que a pessoa fica, caramba, sabe? Tipo, música que gera um suspense, né? É que o pitch não é um vídeo que eles estão produzindo. O vídeo é para pitch curadoria, mas o pitch night Sim, é uma apresentação, né? Que eles vão fazer. Não vai caber uma acho que ali. no Pitch Night não vai, assim, a menos que, de novo, nos depoimentos você pode colocar Nunca música se vi. você quiser, mas se não fora isso, acho que não vai ter música. Mas, sem dúvida, a música tem um impacto muito grande. Bacana. Joia, obrigado. Parabéns, hein? O que mais, gente? Mãos à obra? Então, menos e mais, menos conteúdo, mais impacto, foco naquilo, Antônia na quer falar. mensagem. Eu tenho uma pergunta. Vamos lá, Antônio. No momento que vocês compartilharam o banco de dados e vídeos, fotos, né? A minha dúvida é, quando a gente trata de um projeto que tem um atendimento real, para poder ter uma... Porque o desafio da captura da imagem é muito relevante, né? No sentido de ter uma imagem, aqueles vídeos da Unicef, você vê que o vídeo ele pega de um ângulo que a criança está no lugar certo, com uma luz boa. Não é falso, mas é bem feito. Bem né? feito. Então, tem tanto espaço para a gente usar? Como é que funciona isso quando se por trata exemplo, de um projeto social, né? você pode trazer foto e até trazer vídeo. Se você não quer expor as pessoas, você pode colocar só aquele coisa que borrar o rosto da pessoa, né, para não revelar a identidade. Você mostra que realmente são imagens reais, né? Mesmo se é amador, eu vou te falar uma coisa: quanto mais amador, mais real às vezes fica. Claro, o Unicef você sabe que os caras têm os profissionais, então isso é óbvio que você exige de uma Unicef que ela tem coisas reais, mas às vezes Mas são vídeos muito reais, né? Ainda muito assim, reais. é uma coisa que dá uma ideia de que está ali na cena, né? Não é uma coisa Antônio, super profissionalizada, assim. Tem um case sobre propaganda de venda que é muito famoso, que é o case da Air Fryer. Quando eles lançaram a Air Fryer, eles não conseguiam vender. Pegaram esses grandes atores, não sei o quê, pegaram a Ana Maria Braga, não sei o quê, não vendia. Não vendia. Ninguém usava air fryer. Ninguém sabia se era um forno, se era um micro-ondas, se era. Ninguém sabia o que era esse negócio, air fryer. Hoje é óbvio para nós, né? Mas na época, o primeiro air fryer que ele lançou, ninguém sabia o que era, como usava aquilo. Sabe o que eles fizeram? Pegaram air fryer e foram lá no Nordeste dar isso aqui para uma senhorinha lá que mora numa casa de terra. E falaram: ó, minha senhorinha, faz uma receita aí de frango assado com air fryer. E explicaram para ela. E aí eles pediram para ela filmar. E ela pegou o celular, mas de forma muito amador mesmo, sabe? Sem edição. Você vê a casa bagunçada no fundo, mas aquela senhorinha, ela te faz aquelas coxinhas lá super suculentas, não sei o quê. E aí as pessoas falam: caramba, eu quero fazer isso também na minha casa. Então eles começaram a mostrar na prática com pessoas. E quanto mais autêntico
Quanto menos edição eles se deram conta que mais tinha resultado, mais viralizava. Aquele vídeo as pessoas começam a transmitir no WhatsApp, a compartilhar no WhatsApp, porque achava legal. Olha a receita, ela fez um pudim na air fryer. Olha, ela fez um frango passarinho no air fryer, não sei o quê. E aí começaram a compartilhar a receita. E aí as pessoas começaram a comprar air fryer, porque queria fazer a mesma coisa na casa deles. Olha que louco isso. Então, a gente não tem que ter medo. Acho que o mais importante é a prova social. Então, mesmo que você não tenha uma foto perfeita, mesmo que você não tenha um vídeo perfeito que nem a Unicef, não vai ter, talvez, mas usa. Depois, cuidado com o LGPD e essas coisas, né? A gente tem que ter a proteção de dados, a gente tem que tomar cuidado para não expor as pessoas. Então, se às vezes você tem que borrar o rosto da criança, você borra. Mas você pode falar, você pode borrar e você pode até ter o depoimento da criança falando com o rosto borrado, para não revelar a identidade dela, mas ela está dando o depoimento dela. Acho que isso é muito impactante, muito relevante. Mas esse negócio do amadorismo do vídeo, ele gera credibilidade. Isso é usado a nível de marketing hoje. Essa é a estratégia, tá? Faz sentido, Antônio, para você? Legal. Desculpa, é que eu estou num lugar público, então eu abro e fecho e falo rapidinho. Mas Tá bom. sim, muito interessante, muito relevante. Obrigada. Legal. O que mais, gente? Tem 5 minutinhos ainda. Para a gente respeitar nosso horário, né? Você vê que, ó, a gestão do tempo é importante, gente, tá vendo? Né? A questão do time, para ter um tempo de interação e tudo mais, sempre é importante isso aí. É isso? Bom, gente, então, ó, mãos à obra, vamos fazer os pitch. O pitch curadoria, ele fica só entre nós, gente, tá? Vocês não têm, a gente não expõe ninguém. É uma coisa só entre nós, no grupinho, a gente faz a avaliação, devolve para vocês os feedback, né, com todos os critérios. Critério por critério, vocês vão saber exatamente as notas que vocês receberam, vocês vão saber da onde vocês têm que sair, para onde vocês têm que ir. Então, assim, gente, não tenha medo de errar. Não tem problema. Vocês vão mandar para nós, vocês vão refazer até ficar bom. E quando chegar no pitch night, vocês vão poder ter feito 2, 3 rodadas no pitch curadoria para chegar no pitch night. Não tem problema nenhum. Mas manda para nós, sabe? Isso vai ser treino para vocês, né? Então não tenha medo de errar. É melhor feito que perfeito. Vamos avançar, tá? E vai dar certo, gente, tá? E isso é uma coisa que eu costumo dizer, né? São coisas que a gente aprende para a vida, né? Se tornar mais influente, aprender a se apresentar, não é só para o trabalho, é tudo na vida, né? A gente tem que vender nossas ideias, né? Então, acho que é bem, bem legal. Quem está com o pitch no forno para enviar? Ninguém? Vixe, não vai ter pitch night esse semestre desse jeito. A KPMG falou que pode convidar 200 empresas. A gente tem uma oportunidade para poder captar, pessoal. Vamos lá, vamos fazer pitch. Tem o pitch curadoria para ajudar. Olha, pelo IPC, a gente tem organizações que têm esses projetos de apresentação para venda de projeto, né? Que são os pitches, mas eles não têm um modelo de 7 minutos, eles não são vídeos, eles são os PowerPoints, né? Então, não entra nesse formato. Então, eu acabei não comentando, né? Mas o interessante, na verdade, é ter esse suporte que muitas vezes é exigido também, né? No processo de captação, ter esse dia que é você mandar um vídeo, né? Isso tudo faz parte de alguns processos seletivos, né? Então, Na nesse momento, a verdade, gente não teria o vídeo. o que a gente está fazendo, Antônia, é meio que copiando, né, o modelo de startups. E a gente vai fazer, acho que o primeiro Pitch Sim. Night do terceiro setor, convidando empresas para vir em evento webinar, para apresentar 4 organizações com seus pitch de 10 minutos, de 7 minutos, abrindo para perguntas e respostas mais 10 minutos para cada uma, né? E aí a gente fez com o Cyril o treinamento do pitch de 7 minutos e agora estamos reforçando com esse do como fazer, né? Com certeza, é maravilhoso mesmo. O modelo é muito, muito bom.
E a gente vai segui-lo. Vamos fazer alguma coisa nesse sentido, sim. Veja com o Pedro, né, da PCEP, que está com vocês, Sim, ele tem um potencial gigante para gigante. Até porque ele é muito apresentar. articulado, né? Sim, Sim, ele é muito bom para apresentar, então sim, ele com pode certeza. fazer uma boa Vamos dar apresentação. mais provocada lá, com certeza. Bem lembrado, Cristiane. Obrigada. Ed? Oi, Cris. Oi. É Luiz da Fundação Tênis, tudo bom? Ah, Luiz. Tudo bom, Eu entrei, Luiz? eu estou dirigindo, acho que eu não botei nem meu nome quando eu entrei ali, mas eu entrei É, atrasado. Eu queria fazer, na verdade, uma pergunta também, mas antes de fazer a pergunta, eu quero tentar encorajar todo mundo que está por aí, que a gente fez o pitch, encaminhou, e a devolutiva foi muito boa para a gente. A gente está reformulando tudo que a gente fez, não tudo, mas as partes que a gente precisa reformular. Eu acho assim que é uma contribuição muito grande que a Engaja está dando e uma oportunidade ímpar que a gente tem para aprender a fazer algumas coisas de venda que é fundamental para qualquer entidade, eu acho. Então, eu queria assim encorajar vocês a encaminhar que não é assim, a gente não toma nenhum puxão de orelha e a gente é conduzido ao desenvolvimento do pitch. Eu acho que talvez isso que seja a parte bacana de dizer. e vai usar em reunião, né, Luiz? Em Sim. reunião de apresentação direto com empresas, né? Vocês já vão treinados. Não, Obrigada pela devolutiva. na verdade, a gente tá rasgando todas as apresentações que a gente tinha e para encaminhar tudo novo agora. Então, na verdade, eu não consigo pensar diferente do que a gente já fez agora com essa devolutiva de vocês. Eu estou segurando tudo para a gente fazer uma reformulação. Legal. Mas, enfim, A gente fica muito bem feliz. legal. O Sandro está aqui, ele colaborou, né, Sandro? Temos conselheiros voluntários na banca. Tá bem legal essa pitch O curadoria que a Sandro gente o montou. Sandro é o de Porto Alegre, não? É, Isso. O exatamente. Sandro, eu Tem vou que entrar em marcar. contato contigo. Posso entrar em contato Isso. contigo para a gente dar uma Deve, conversada? por favor. Tá. Então tá. Fica à vontade. A gente fica aí no Caldeiro, não sei se tu orbita por ali de vez em quando, já que tu está na área de Sim. tecnologia. Eu já fui residente lá. Eu conheço. Já foste? Tá, bárbaro. Foi. Então tá. Então eu vou tentar entrar em contato contigo e aí a gente dá uma conversada também. Marca um Tá? café. Legal. Perfeito. Isso Gente, mesmo. Tá feito então. Obrigado para todo mundo. Obrigada, Desculpem Luiz. entrar do jeito que eu entrei hoje, mas foi o que deu. Fica tranquila. A gente só vai precisar desligar porque temos GT Governança agora, né? Quem é do GT Isso, Governança migrar para outra reunião. Isso. Tá Eu acho que eu ótimo? sou mesmo. Eu acho que eu sou. Tem que trocar então? Tem que ir no Vamos outro embora link. para outra reunião agora. É outro link. Beijo. Tchau, Obrigada, pessoal. pessoal. Valeu, gente. Um Beijo. abraço a Até todos. mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.